metros do Parque Guarapiranga. E aí? Não, é muito triste. Primeiro nós vemos aí uma comunidade inteira vivendo em condições subhumanas. Isso dói no coração de todos nós. Mas por outro lado, nós temos que pensar politicamente o que tem acontecido na cidade de São Paulo. Se o plano diretor, que foi amplamente discutido com toda a população em prefeituras, nos idos lá de 2002, 2003, quer dizer, portanto, há 11 anos atrás, tivesse sido colocado em prática, de repente essas áreas estariam melhor preservadas e melhor ocupadas. É uma área de proteção ambiental. A cidade de São Paulo precisa das suas áreas de proteção ambiental, até porque está muito próximo a mananciais. Quer dizer, a gente precisa da nossa reserva hídrica. Estamos vendo aí, com esse verão intenso, que as reservas de água potável, estão muito baixas na cidade, não só na cidade, para toda a grande São Paulo. E por outro lado, essas ocupações começaram muito bem orquestradas, após o dia 29 de novembro, quer dizer, após o segundo turno, após o prefeito Haddad ter ganhado a eleição. O movimento do Sem Tetos, muito próximo ao movimento dos Sem Terras, ele é um ramo do próprio PT. Então hoje o próprio veneno se volta, né, a própria criatura contra o criador. Essa aqui é a realidade. E não é só lá na Zona Sul. Nós temos aqui na Zona Norte uma área preservada, com fauna, flora, nascente de água também. Na Brasilândia? Na Brasilândia, tendo que ser guardado lá quase todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que não passa de 70 homens naquela região de Casa Verde, Cachoeirinha, Brasilândia, tem que montar uma base lá para não ser invadida. Tem residência para todo mundo? Infelizmente não. Mas aqueles que estão na fila, aguardando a sua moradia, eles estão sendo passados para trás por essas invasões. Nós vimos lá uma senhora paupérrima, com um filho, infelizmente, deficiente, débil mental, que precisa de uma ajuda do Estado, está lá numa condição esperando, através de uma invasão, uma desapropriação. Para os donos da terra, é muito importante que haja uma mudança de zoneamento. Nós vamos rediscutir o plano diretor, depois de 11 anos. Olha o prejuízo para a cidade de São Paulo. Agora, é curioso, vereador, a lei, ora a lei, né? Já dizia essa máxima, que algumas pessoas atribuem essa máxima ao ex-presidente Getúlio Vargas, né? Parece que a frase não é dele, né? Se a lei tivesse sido cumprida, disse o vereador Rubens Calvo, a cidade não estaria nesse cenário. E aí cabe a pergunta, e por que a lei não foi cumprida? Eu acho que tem muitos aspectos, né? Assim, eu acho que é uma ineficiência do Estado, primeiro. A gente tem problemas gravíssimos de fiscalização, e isso não é só na questão da utilização da terra, na lei do PSIL, no lei seca, N leis aí que não são absolutamente fiscalizadas, e por isso acontecem tantos desmandos. Muitas vezes a gente vê aqui na Câmara de São Paulo mesmo projetos de lei que seriam absolutamente desnecessários se a fiscalização estivesse atuando. Então é muito importante a questão da fiscalização. Acho que tem, como colocou muito bem o vereador Rubens Calvo, a questão dos interesses políticos aí, quem está por trás desses movimentos. E eu entendo como inadmissível, por conta dessa pressão, pessoas que já estão há mais tempo na fila esperando sua casa própria, e que a prefeitura vem entregando muitas casas próprias. É muito importante que a população que nos assiste saiba disso. Está se entregando um número significativo de casas próprias, obviamente não o suficiente para o número de pessoas que tem essa necessidade, mas existem interesses políticos por trás desses movimentos, extremamente organizados. Extremamente organizados, e que, neste caso especificamente, cria-se um impasse jurídico que está além da autonomia do município, porque o terreno é particular. Que foi o que o prefeito falou aqui. E numa região de proteção ambiental. Exato. E para o proprietário, para não virar um parque, ele quer um potencial construtivo, ele quer que se mude o zoneamento. Sim. É por isso que não se foi aplicado ainda, porque após Jânio Quadros, há mais de 30 anos, o primeiro plano diretor que foi votado realmente, discutido com a população, foi na administração da Marta Suplicy, em 2001 a 2004.
Porque até então se passava o plano diretor por decurso de prazo. O que quer dizer isso? Se colocava análise, ninguém votava, e aí o prazo passou e aí o próprio prefeito se colocava as metas para os anos seguintes. Ou seja, na linha do empurra com a barriga. Eu me sinto enganado. Por quê? Porque mobilizamos toda uma região, mobilizamos a Fundação Getúlio Vargas, mobilizamos esta casa. O mesmo relator do plano diretor deste ano foi o que é o Nabil Bondu, que foi do outro plano diretor, largamente discutido com toda a população, e já era para... O prazo máximo seria dos 10 anos, já se passaram e ninguém fez nada. Agora vamos rediscutir, que já está sendo discutido, né? Vamos votar. O que vai sermos obrigados? Votarmos a toque. São Paulo não suporta mais esperar um planejamento dentro desta realidade, não só econômica como social. E acho que também tem o seguinte, sob pena de eu estar cometendo uma calúnia, que existe com certeza, na minha visão, o interesse dos proprietários dessa invasão. Porque eles têm que preservar uma área, ou seja, não podem fazer nada com a área que é deles. Agora, a partir do momento que a invasão, se muda o plano diretor, muda a possibilidade de construir, passa a ter... aí vira algo bastante interessante. Alguma coisa não cheira bem, né? Existem pessoas necessitadas, como houve a época das greves, existia necessidade de se melhorar as condições trabalhistas, o salário. Todavia, muitas greves foram orquestradas com os empresários para que se colocasse o adendo numa majoração do produto que eles estavam produzindo. Então parece que a história se repete. E pegando onde? Pegando no social, que é onde deixa todos nós fragilizados, até pelas condições, por exemplo, daquela senhora com uma filha que é excepcional lá e que precisa de uma ajuda e um tratamento. Agora, de onde vieram essas pessoas que apareceram de repente na cidade, em alguma comunidade, alguma favela que estava sendo urbanizada, ou vieram de outras cidades, regiões lindeiras, assim por diante, que estão sendo aglutinadas? Porque não é só lá na periferia que isso está acontecendo em grandes prédios aqui, na região central da cidade de São Paulo. Isso impossibilitando aquela tão sonhada um replanejamento para um novo centro da cidade de São Paulo. Agora vamos avançar. O senhor tocou num assunto aí, vereador Rubens Calvo. O senhor falou daquilo que é manchete do Diário de São Paulo hoje. A gente tem aqui só a capa do Diário de São Paulo. E Zona Norte corre o risco de ficar sem água por causa da seca. A gente vai exibir aí um VT bem rapidinho que diz respeito a o nível no reservatório do sistema Cantareira da sua região está muito baixo e preocupantemente baixo. E a Sabesp já não descarta a possibilidade de um racionamento de água naquela região. Confiram. O sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 60% da capital, além de outras 10 cidades na região metropolitana, está com o menor volume de armazenamento de água dos últimos 10 anos. A Sabesp não descarta o racionamento num prazo de 2 anos. Se houver mesmo racionamento, a Zona Norte e o Centro serão as regiões mais afetadas. 9 milhões de pessoas são atendidas pelo sistema Cantareira. E aí a gente tem um paradoxo, que é o paradoxo da chuva. A chuva que provoca alagamentos, tantos transtornos, também é a chuva que é necessária para a Cantareira, em especial. E tendo em vista que as temperaturas estão muito altas, a gente estava sentindo aí, vereador, quando a gente chegou aqui ao estúdio, uma sensação térmica de 30 graus facilmente na cidade de São Paulo, de 30, 35 graus. Como resolver mais essa? Bom, vou começar. Primeira questão é que essas chuvas, como de ontem, por exemplo, uma pancada violenta de chuva, não serve para encher reservatório. O que precisa para encher os reservatórios são chuvas constantes, não tempestades. Essas tempestades só alagam a cidade, causam transtornos, derrubam árvores, etc. Então, assim, a gente está sofrendo um verão de muito pouca chuva, essas pancadas intensas que não resolvem o problema de abastecimento. Acho que um problema gravíssimo na cidade de São Paulo é o desperdício na distribuição da água. A rede da Sabesp tem vazamentos por todos os lugares. O desperdício de água é quase de 50% na distribuição de água. Isso é mais grave do que a falta de chuva.
E essa é uma questão que a gente precisa também bater muito forte. A Sabesp tem furos em toda a sua rede e isso se perde uma quantidade escandalosa de água na cidade de São Paulo. Furos e gatos. Gatos também. Gatos de água, vereador. Gatos de água também. Estamos na era dos gatos. gatos. É verdade, da informalidade, infelizmente. Mas precisamos termos chuvas na hora certa e no lugar certo. O que tem acontecido é o contrário, infelizmente. E por que isso? Devido aos desmatamentos nas nossas serras. Essa é que é a realidade. Então, São Paulo ainda protege um pouco da Serra da Cantareira até a sua região lindeira com uma... Não é? E isso faz com que diminua as chuvas por lá. Por outro lado, o sistema Cantareira ela foi feito para abastecer a região norte da cidade de São Paulo e por ineficiência da Sabesp passou também a abastecer outras cidades que cresceram muito, se tornando quase insuficiente. Estamos lá com um quarto só, 25% da reserva, onde tivemos um índice pluviométrico em torno de 23 milímetros. Bastante, mas choveu por pouco tempo. Se chover na parte central não resolve nada onde tem que ser coletada a água. Se chove aqui não vai para Cantareira. É de 15%, vereador, do que a Sabesp esperava. O que choveu até agora em janeiro é 15% do que seria suficiente para encher o reservatório Cantareira. É verdade. E isso é algo crônico que a gente está vivenciando, que se não tomarmos conta, por exemplo, da preservação das nossas áreas por interesse ambiental. Então vamos voltar ao plano diretor, tem que estar previsto isso. Não adianta nada você tirar a mata ciliar toda dos nossos rios, córregos e deixar as nascentes serem invadidas, que a gente vai ter uma falta de água potável brutal. Agora, houve um estudo com um equipamento que adentrou em todas as tubulações, desde as bocas de lobo aos ramais, e que, além de o nosso sistema de escoamento das águas pluviais ser insuficiente pela sua largura, pelo seu diâmetro, o nosso continente é pouco e o conteúdo já tem 30% tomado. Primeiro, esgotos clandestinos que correm ali que não deveriam. Segundo, infiltração de uma série de outras coisas do nosso subsolo. Então, o conteúdo, ele reduz, o continente reduz à medida que o conteúdo já tem 30% tomado ali. E não só isso, o lixo, não é? O lixo. E como fazer para mantermos uma vigília do povo paulistano e nós que fiscalizamos o executivo das limpezas desses ramais e das bocas de lobo. Eu me lembro na época do Pita, do falecido Pita, isso. Ele passou a pintar as bocas de lobo para que a população acompanhasse os bueiros e as bocas de lobos que tinham sido ali limpos e desassoreados, assim por diante, e os córregos assim por diante. Mas nessa administração se prometeu chipar, colocar um chip onde do computador você poderia ver quantas vezes foi levantado e limpo aqueles ramais, quer dizer, as tampas e feito por sucção. Não tem um controle. Eu tenho duas observações a fazer. A primeira, que assim, tem uma questão cultural de educação muito importante também, que é a questão do lixo que se joga na rua. Então, a gente tem problema de enchentes também por uma quantidade absurda de lixo que as pessoas jogam indiscriminadamente nas ruas. Sim. Isso prejudica sobremaneira, e não há o que o governo, o executivo possa fazer para conter as enchentes enquanto a população continua jogando lixo na rua. E uma outra questão interessante, eu tive a oportunidade no final do ano passado, com uma comissão de vereadores, nós fomos visitar Israel. Israel tem 70% da água de reuso para irrigação. Quer dizer, um país que é desértico não tem problema de falta de água que a gente tem aqui. Se tem 70% de água de reuso. Em São Paulo eu acho que isso deve ser, se for 1% é muito. Então isso também é um aspecto importante para diminuir a necessidade de água
para regar, para lavar ruas, essas coisas que não tem necessidade. Até como política pública. Olha, o Alessandro Alves, temos 3 perguntas já, do João Lopes Magalhães do Ibirapuera, do Alessandro Alves de Santana e da Maria Regina da Silva, da Vila Joaniza, na Zona Sul. Eu vou começar, olha, Maria Regina, já eu falo do seu assunto, porque a gente vai virar a página para falar sobre um outro assunto que é esse que você propõe. Já a gente trata desse assunto, que é o mesmo assunto que o senhor João Lopes Magalhães do Ibirapuera também propõe. O Alessandro Alves de Santana pergunta o seguinte, em relação àquele primeiro tema, a Nova Palestina: por que não se cria moradia com aluguel baixo para essas pessoas? Os prédios públicos estão vazios, não seria uma solução? O que vocês respondem? Já tem a Bolsa Aluguel, quase R$1.000 a prefeitura dá por alguns meses aí. Mas eu tenho casos aí de famílias que já estão há mais de ano recebendo essa Bolsa Aluguel. Por uma área de risco, ou devido a uma grande enchente, lá suas casas, em terreno invadido, em condições de habitação de barracos, né, de madeira, nas favelas, e é uma forma de se dar um pouco de dignidade enquanto se espera um realocamento daquela moradia. E nos projetos habitacionais, que é o Estado, a União, a Prefeitura e assim por diante. Quer dizer, já existe a Bolsa Aluguel. E só para esclarecer, também não é uma questão só dos prédios públicos. A gente tem muitos prédios na cidade que não são prédios públicos, são prédios particulares, que estão fechados sem utilização e que deveria se pensar em desapropriar esses prédios fechados, que os prédios públicos estão sendo usados, bem ou mal estão sendo utilizados. Agora, a gente tem muito prédio aí fechado por especulação imobiliária e que podem ser usados como residências de interesse social. O que precisa para isso ser... Bom, precisa ter dinheiro para a gente poder desapropriar, né? E aí entra a questão do IPTU. Vou aproveitar para falar um pouquinho da questão do IPTU, que a prefeitura deixou de arrecadar 800 milhões com esse aumento do IPTU, que não houve, mas é muito importante que esses 8 milhões, na verdade, significam 4 bilhões e 200 milhões que a prefeitura deixa de ter para investir, que são contrapartidas do governo federal, que não virão para o município de São Paulo. Quer dizer, o festejo todo que não houve, o aumento do IPTU, vai significar uma redução muito significativa de recursos para investimento na cidade de São Paulo. Ou seja, um ano difícil para o caixa da prefeitura. Dificílimo. Um ano difícil para o caixa da prefeitura. De ampliação, principalmente da mobilidade. Corredores de ônibus, vias alternativas, mas principalmente para o aumento de leitos em hospitais e habitação, né? E as vagas nas creches. Que não se cria por decreto, né? Para mim é inconcebível. Quando assumimos, havia um estudo que se dizia 90... Acho que 170 mil. 90 mil. 170, isso. E hoje está em torno de 170 mil, quer dizer, quase que duplicou em menos de um ano a necessidade de vagas nas creches. E não tem coisa pior no mundo que você deixar uma criança abandonada, né? O bandido de amanhã, se ele não tem nenhuma condição de estudo, de futuro, a gente está querendo... Sem falar naquela história da criança de 6 anos que está cuidando do irmãozinho recém-nascido, né? Ruim para a criança de 6 anos, ruim para que está sendo cuidada e a mãe que tem que trabalhar, né? Isso é comum. Infelizmente não é uma exceção. É comum, tem acontecido muito. A gente que roda a periferia, entramos em favela, então a gente sabe que isso é comum. Infelizmente é muito triste. Mas quem sabe aí o governo federal se sensibilize, porque São Paulo é o maior arrecadador de impostos aí para a União. Então, o governo federal tem que sensibilizar e renegociar essa dívida que foi vergonhosamente negociada na gestão do Pita com o então presidente Fernando Henrique, e que o Lula, quando assumiu o presidente, a Marta era a prefeita, que ele prometeu em renegociar essa dívida em outros modos, não aconteceu, e até então essa dívida tem virado uma bola de neve, levando uma porcentagem significativa do orçamento dos paulistanos que precisam desses recursos para infraestrutura. E uma infraestrutura que é de pior, que é uma infraestrutura social. Então a gente tem que rever isso. E quanto ao IPTU, é verdade que agora então a justiça acabou e ficou na correção dos 6 e tantos %. Muitas regiões estão sendo penalizadas. Por quê? Porque elas iam pagar em média abaixo
do quase 6% aí da inflação. Era um aumento negativo, né? Tinha regiões que ia ser uma projeção negativa, quer dizer, ia reduzir o IPTU. Por exemplo, freguesia do Ó, em média era 1,2%, vai pagar 6%. Em detrimento dessas regiões, das regiões centrais, daqueles mais abastados, que infelizmente foram aqueles que brigaram mais, acionaram a mídia, conseguiram sensibilizar o Poder Judiciário, que cassou uma ação legítima de um legislativo, que é uma votação. Eu nunca vi isso na história. Eu gostaria até de colocar, se me permitir, rapidamente, esta casa aqui votou uma lei trazendo para a legalidade mais de 90% dos nossos comerciantes. De que forma? Quando nós desvinculamos o habite-se, só para as pessoas entenderem, a licença, o laudo de habitabilidade com o alvará de funcionamento, com a licença de funcionamento. Aí a Justiça também, por uma liminar, cassou essa lei, dizendo que nós estaríamos limitando a ação dos fiscais. E é mentira, porque os fiscais têm que fiscalizar mesmo, independente se tem licença de funcionamento ou não. Só que você acaba deixando ainda na ilegalidade, quer dizer, sem a licença de funcionamento, no mínimo 90% de todos os comércios aí dos prédios comerciais da cidade de São Paulo. E o que a gente tem é justamente uma antítese do que é o poder republicano, a democracia, que é a divisão dos poderes. A gente tem aqui o judiciário legislando no Brasil. É uma coisa bastante complicada, bastante temerária, inclusive. Vamos falar bastante sobre isso, hein, vereador? Agora, o senhor para uma entrevista aqui no Jornal da Câmara, para a gente falar sobre essa questão do... O senhor que é advogado, o vereador Rubens Calvo é médico, né? O senhor que é advogado, para a gente falar sobre essa sobreposição de poderes e o que isso gera como... Que é grave e preocupante. Como efeito. Olha, a gente tem muitas perguntas, chegaram mais perguntas aqui, e agora virar a página do programa. Nós estamos 2h35 em São Paulo, a gente tem mais 25 minutos. Senhor João, eu vou ler, e aí vocês comentam... Rapidamente, eu queria só voltar aqui à questão da Sabesp. Houve época que nós quisemos votar aqui na Câmara Municipal uma municipalização da distribuição de água e do saneamento básico. Por quê? Porque o que se arrecada em termos de fornecimento de água e aquilo que o paulistano paga pelo consumo e pelo aquilo que é do esgotamento, sobrepuja muito quase o orçamento de toda a Prefeitura de São Paulo. Esses recursos eles são desviados para se fazer políticas em outras cidades do Estado, ao bel prazer das políticas do governo estadual, deixando o paulistano aqui à míngua. Então, será que isso seria viável? É coisa de se pensar, é coisa de repente aí a gente entrar numa negociação com a Sabesp, porque aqui a Sabesp fatura alto na cidade de São Paulo e não tem o mesmo investimento, até para prever um reservatório maior e até para poder se ter um sistema de tratamento das águas para que seja melhor utilizado. Vamos lá, temos vários assuntos aqui, vereador, mas o assunto predominante é transporte. Vejam só, o senhor João Lopes Magalhães do Ibirapuera está bravo e diz que o prefeito Fernando Haddad fez a cidade sentir saudade do prefeito Gilberto Kassab, e que em um ano ele conseguiu fazer o impossível, tornar ainda mais caótica a vida na cidade. O senhor João Lopes Magalhães do bairro do Ibirapuera diz que concorda com as faixas de ônibus, mas em ruas e em avenidas que as comportem. Em muitos bairros o que se vê é que o cidadão ficou ilhado. Ele pede que o prefeito faça valer uma no serviço público. A contrapartida, nós o elegemos, não nos decepcione. Maria Regina da Silva, da Vila Joaniza: gostaria de saber como será resolvido o problema da falta de planejamento e distribuição do transporte público da cidade. Temos corredores, mas falta ônibus. O que pode ser feito? Ela parabeniza o pessoal da TV Câmara aqui pelo debate. Simone Lima, Vila Mariana: por que os ônibus nas regiões mais distantes são velhos e sujos, agora no centro são mais novos? Por quê? Eu queria uma reportagem sobre o assunto. Antônio Carlos da Silva, do bairro da Moca: como fica a ampliação do rodízio? Vocês acham correta essa medida? Enfim, o macrotema aqui é transporte e mobilidade, mas a partir deles há um pupurri de queixas aí, vereador. Bom, por partes, são vários temas, né? A questão da qualidade do transporte, de ter ônibus mais novos na região central e
muito ruins na região periférica é um fato, e que precisa a prefeitura cobrar das companhias de transporte que contratualmente sejam obrigados a atualizar esse transporte. Eu inclusive defendo com muito afinco que deveria ser obrigatório ter ar-condicionado em ônibus. Não é, hoje em dia ar-condicionado não é nenhum equipamento caro, uma coisa muito simples até hoje num ônibus. Eu acho que tem que ter um mínimo de conforto no transporte público. Tem que ter mais ônibus, sim. Agora, está em estudos na prefeitura, na Secretaria de Transportes, ainda uma adequação desses corredores de ônibus, das faixas de ônibus, uma flexibilização em alguns pontos, nos horários de pico só serem faixas exclusivas e nos outros horários não ser mais faixa exclusiva de ônibus. Eu acho que, assim, esse foi um primeiro ano de medidas muito drásticas no aspecto do transporte, nas faixas de ônibus, até da grita aí das ruas, a questão do transporte. Acho que algumas medidas foram meio atropeladas pela prefeitura, mas que estão sendo repensadas para se readequar. Eu acho que esse ano, acredito que melhoras virão no sistema de transporte da cidade, até porque a prefeitura está dando uma prioridade muito grande à questão da mobilidade urbana. É fundamental priorizar o transporte público, obviamente, e a gente precisa achar caminhos. Isso também cabem acomodações para isso. E aí, vereadora Simone Lima, por exemplo, que falou que os ônibus são velhos. E eu concordo com ela. E aí? Nós temos uma lei que não pode ter ônibus circulando na cidade de São Paulo com mais de 10 anos, não é? E é isso que a gente vê aí na periferia. Eu atravessei um pouco aqui a São Paulo, desde a época da extinta CMTC. Depois, então, os ônibus, o monopólio de algumas empresas, depois os chamados ônibus clandestinos, e até se readequar e se formalizar as cooperativas. Eu não conheço um dono de ônibus ou de cooperativa que esteja falindo, que esteja pobre. Essa é que é a realidade. Então não se justifica se explorar de tal forma o transporte público, onde se há corredor ocioso num tempo. E por quê? Porque se aumenta a quilômetro por hora do ônibus, mas não aumenta a quantidade de ônibus, quer dizer, assentos. Quer dizer, as pessoas ainda continuam como lata de sardinha. Uma lata de sardinha correndo, né? Pois é, não tem cabimento. Se você aumenta, é para você pôr mais ônibus, né? E estimular mais. Por outro lado, eu peço que todos das regiões mais periféricas da cidade de São Paulo procurem as subprefeituras para dar a sua sugestão quanto ao transporte, porque o melhor engenheiro de transporte é o morador do bairro, essa é que é a realidade. Então se faz um projeto de corredores indistintamente, por exemplo, na esquina da minha casa não tem cabimento, a faixa exclusiva existe lá a faixa exclusiva de ônibus. E a faixa exclusiva do ônibus que está à direita é à esquerda. Eles e os fizeram automóveis... vereador, na Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana. O primeiro trecho do terminal de ônibus da Lins de Vasconcelos, lá ali na Rua Vergueiro, até na Rua Vergueiro, não é de Azevedo, que é o início ali da caminhada para Paulista, até a Rua Vergueiro, esse trecho de 3 quadras tem faixa de ônibus. Depois não tem mais como ter, porque ela é mão única. Pois é, e nesta rua que eu estou falando, do Amaral Mozinho, que é uma através da Avenida Casaveiro, que sai na Ponte do Limão, que é uma via importantíssima de escoamento da maior parte da Zona Norte, é uma rua de pouco mais de 20 metros e de um quarteirão. E ali se fizeram, então os marronzinhos estão todo dia anotando e multando, é um absurdo. Você não pode sair com o teu automóvel da sua casa e você toma uma multa. E sim, isso que o senhor está falando é que houve excessos. Não, e por outro lado, o ônibus que está à direita, a faixa exclusiva dele é a esquerda. E o automóvel que está vindo à esquerda é a direita. Formando um X ali, de repente atravanca tudo, para e dali para trás. Então é um absurdo. O que eu fiz? Fotografei, filmei e levei para a secretaria. E aí eles, poxa vida, então vamos mandar o técnico lá, porque quando se faz aqui no projeto, faz aqui na linha do ônibus, e a gente está contabilizando. Faz na planilha, né? Na planilha. Então eu peço para que todos os moradores que sintam problemas como este, que vão lá na subprefeitura, buscar que é mais próximo da sua casa, para poder então sugerir melhor ideia, para escoar melhor o nosso trânsito. Quanto ao aumento do rodízio, é muito polêmico. Quer dizer, tem gente que pode ter 2 automóveis e sair então do rodízio, pelo menos um dia agora que se estende, de repente até 3 automóveis, mas tem pessoas que não é? Tem gente que depende do automóvel para trabalhar, não é?
Então eu acho que é injusto você buscar e penalizar uma parcela da população. Porque todos nós somos trabalhadores e contribuintes, e moradores e cidadãos da cidade de São Paulo. Agora, merecemos todo o respeito. Então, mas não tem outra alternativa. Porque se fez uma enquete, se fez uma estatística, se perguntou para a população, claro que se perguntou para os usuários de ônibus, se gostariam que aumentasse o rodízio. E parece que foi, assim, a grande maioria, mais de 80%, diz que sim. E o prefeito está fazendo o que a população quer. Essa que é a realidade. E por outro lado, existe um estímulo muito grande à produção de veículos, né? Quer dizer, meio complicado já. Outro paradoxo. Exato. Né? Porque a questão aí da ampliação do rodízio é que o chamado centro expandido está se ampliando. Hoje o centro expandido é a Avenida dos Bandeirantes, a Marginal do Rio Pinheiros, a Marginal do Rio Tietê, a Salim Farah Maluf até o trecho ali das Juntas Provisórias e depois a Tancredo Neves até chegar a Bandeirantes. É esse imenso quadrilátero onde está a Rebouças, onde está a Paulista, onde está a Brigadeiro Luiz Antônio, e onde está parte da Radial Leste. E agora está saindo fora das marginais, pois lá na nossa região vai expandir para Brasleme. A Brasleme já vai entrar no rodízio. Então é difícil mesmo. Mas vai poder cruzar, o que não vai poder é trafegar na Brasleme. Não trafegar não, cruzar sim. Né? Mas você também cruzar, nesse caso a Brasleme, é você entrar dentro do Aeroclube ali. Né? Então é só se for para andar de helicóptero, Campo de Marte, né? Não tem como. Do Campo de Marte. E aí, vereador, o que o senhor achou dessa ampliação do rodízio? Como é que o senhor está acompanhando isso? Olha, eu acho uma questão muito polêmica. Por outro lado, assim, uma cidade como São Paulo, com os problemas de São Paulo, tem que se buscar soluções. Às vezes não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que é um mal necessário. Assim, existe a opção do pedágio urbano, existe uma série de medidas para se tentar acomodar a convivência de todo mundo na cidade de São Paulo, o usuário do ônibus, o usuário do carro, mas todo mundo paga imposto, todo mundo precisa trabalhar, como colocou o vereador Rubens Calvo, muita gente precisa do carro para trabalhar, não é lazer só, você não passeia só no domingo de carro, é uma ferramenta, é uma forma de transporte. E mesmo porque se todo mundo que usa carro resolver usar o transporte público, dá para imaginar o caos que vai ser na cidade de São Paulo. Algum estudo de escalonamento de horários de entrada e saída, né, de algumas regiões, de algumas categorias de trabalho, de modo que não interferisse nessa ciranda que é a cidade de São Paulo, essa grande locomotiva, né, de serviços que se entrelaçam, e principalmente escolas, porque a gente viu aí que é só entrar o período de recesso escolar, o trânsito de São Paulo flui bem melhor, não é? Bem melhor. Então poderia se reestudar isso, ou a própria prefeitura, se é mais barato, bancar o transporte coletivo para as escolas, mesmo em escolas particulares, porque tem muitos pais que fazem um esforço para pagar uma mensalidade, mas não pode pagar o ônibus escolar. 15 para as 3 em São Paulo, a gente tem mais 15 minutos de programa. Vereador Ari Fredenbach, 5 sequestros relâmpago na noite de sexta-feira na Marginal do Rio Tietê, no trecho entre a Ponte do Piqueri e a região da Barra Funda. 5, com um detalhe: leva a família, rende a família na saída da loja, leva a família para um cativeiro e vai dar volta em caixa eletrônico, vai fazer tour em caixa eletrônico para fazer saque. 5. Na Marginal do Rio Pinheiros, a gente tem o expediente da batidinha, né? O cara dá uma batidinha, você sai para ver o que aconteceu no seu carro, você é rendido e é sequestrado. 12 ou 13 mortes em Campinas, né? 12 foram executados na penúltima noite em Campinas, ônibus incendiados também na Zona Leste. Aí teve esse caso dessa criança autista que desapareceu e depois a criança foi encontrada e os moradores queimaram um ônibus, queimaram também um carro, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre se nós estamos de novo num cenário aí em que a segurança pública parece o calcanhar de Aquiles dos grandes temas nacionais. Bom, Maranhão, por exemplo. Eu que entrei para a política especificamente por conta da questão de segurança, da violência urbana, ando absolutamente super atento no policiamento da cidade de São Paulo. E eu canso de comentar com a minha esposa, inclusive eu ando muito pelo bairro, e assim, a coisa mais rara que tem é você ver uma viatura da polícia circulando.
quando você vê, opa, aconteceu alguma coisa, onde que aconteceu alguma coisa? Porque quando você vê a polícia circulando é porque está indo para alguma ocorrência. Assim, o policiamento preventivo na cidade de São Paulo, na minha opinião, é absurdamente falho, não existe praticamente um policiamento. Nas marginais, então, é terra de ninguém, ali se faz o que quer, você vê fulano lá pilotando a 200 km por hora, que não está nem aí para o radar, são sequestros, todo tipo de violência acontece na cidade de São Paulo, e a polícia, infelizmente, a gente tem um contingente muito grande fazendo trabalhos burocráticos. Eu acho que você deveria, na minha opinião, colocar o CT para participar do policiamento, não é só ficar canetando todo mundo que está na faixa do ônibus. Então eu acho que assim, a gente precisa pensar nessa questão que é o calcanhar de Aquiles das últimas gerações, não é deste governo ou do governo anterior. A gente tem uma enorme deficiência de policiamento, insisto, preventivo, e essa é a única forma de a gente conter violência. Em países desenvolvidos você tem um carro de polícia quase a cada esquina. Ninguém sai pilotando pela rua porque vai ser imediatamente preso. Eu, antes de ontem, de noite, por coincidência, estava na pé, passou um carro cruzando a Avenida Higienópolis pela Rua Maranhão, ele estava seguramente a mais de 100 km por hora, na esquina, parado na Angélica, no farol, estava um carro da PM. Se o carro da PM foi atrás dele para ver o que acontece? Não. Ele não quer problema, vai dar trabalho, vai ter que levar para a delegacia. É uma coisa impensável um carro da polícia assistir uma cena dessa e não ir imediatamente atrás desse assassino, porque se ele tiver que parar, avisado que atravessou na frente dele, ele vai matar imediatamente essa pessoa. É difícil, é difícil. Só pergunto, sequestro relâmpago já é crime hediondo, considerado crime hediondo? Não. Deveria. Deveria. Por quê? Porque muitos deles aí terminam num latrocínio, não é? E a vítima está refém lá numa pressão e num sofrimento moral, físico, numa tortura. Crime hediondo. Por quê? Porque o crime hediondo não vai dar aquelas benesses que a justiça, com o tempo de preso, aí você pode ter a sua saída e prisão relaxada e assim por diante, ou só para dormir, e tem que ser crime hediondo. E aí acaba com essa moda aqui, que você não pode ir num banco pagar uma conta que a pessoa te tem põe saída de banco. Tem a saída bem de banco. lembrado. E agora o rolezinho, hein? Pois é, e o rolezinho. Agora mas é uma nova instituição. Pois é, mas eu acho que é inadmissível. O que é pior é o sequestro relâmpago, porque o cara te coloca dentro do teu próprio carro, todo o ciclo num ambiente só. E te subjuga com uma arma, e se der tua senha, que muitas vezes um outro lá preparou uma cama lá, um chupa-cabra no teu cartão lá, porque é sujeito a isso. Quantos cartões nossos não são engolidos, a gente é roubado até no próprio banco, na própria máquina eletrônica, pronto, você já era. É só dar errado na senha, é só se o S, pronto. E é impossível você estar numa impunidade dessa. E claro que falta o policiamento preventivo. Concordo com o vereador que é especialista nisso, inclusive é o presidente da comissão aqui de segurança pública da Câmara Municipal de São Paulo. E a prefeitura tem a ver com isso. E a prefeitura tem que colocar a Guarda Civil Metropolitana na rua também. Mas no policiamento. Mas a presença de uma autoridade, de uma patrulha, de um fardado e armado, inibe. E tem que conservar melhor as nossas praças e iluminar melhor as nossas ruas. É a realidade. E dar melhor educação aí para que a gente não tenha mais gerações de criminosos aí. Olha, difícil, o assunto é difícil, vereador. Agora, acho que assim, todo mundo aqui teve, na época de adolescente, o expediente de combinar com os amigos de ir passear no shopping, de pegar um cinema, tudo mais. Qual é a opinião do senhor como jurista sobre essa questão do espaço público versus propriedade privada, que parece ser o grande norteador dos debates hoje? Eu discordo veementemente da postura do Ministério Público de que os shoppings não podem proibir a entrada desse bando dentro dos shoppings. O senhor discorda do Ministério Público? Eu discordo, porque o shopping é uma área particular, é privado, não é praça pública, né? É um condomínio. E eles têm sim o direito de bloquear a entrada de quem eles quiserem.
acho que é um absurdo achar que entra e faz o que quer, porque não é entrar um grupo para passear, para combinar de ir no cinema. Estão entrando lá para fazer baderna, assustar as pessoas, fazer saques nas lojas. Então não é absolutamente um passeio de um grupo de amigos no shopping. Eu acho que as autoridades, os proprietários dos shoppings, todos têm o direito de impedir esse tipo de circulação, porque não é passeio de jovem no shopping center. Mais uma vez o senhor está de um lado e o Ministério Público está do outro. Mas acontece com uma certa frequência. Pois é. O senhor reparou, vereador Rubens Calvo, como acontece com uma certa frequência na vida do vereador Ari Friedenbach, que o vereador Ari Friedenbach fala uma coisa e o Ministério Público vai e fala outra. Parece uma sina. Mas é um excelente jurista, então ele sabe onde se opor ali ao Ministério Público, que nem sempre tem a razão. Inclusive essa questão do paulistano. O paulistano é um pouco que trabalha muito demais. E a diversão do paulistano, a praia do paulistano são os shoppings. A praia do paulistano tem praça, tem parques para receber o povo que trabalha a semana toda. Não, ele vai descontrair com a sua família num shopping, para se descontrair, para ver lá as vitrines, para comer um lanche, tomar um sorvete e ver um bom filme. E de repente não se pode mesmo misturar. Hoje eu vi um editorial num jornal dizendo que isso é racismo. Você impedir esses encontros dessa meninada que marcam pelo Facebook, porque são da periferia, de entrar num shopping. Você está coibindo o vandalismo. Isso está na nossa Constituição. É uma coisa hipócrita falar que isso daqui claro é racismo. Isso é o cúmulo de Eu marcava com os meus amigos, a gente não tinha Face, a gente tinha telefone, né? A gente marcava. Fixo, que levava isso aí 2 anos para chegar em casa. E os pais ainda brigavam que a conta era alta, né? O senhor lembra dessa época? Lógico que eu lembro. Há 1 ano e meio, 2 anos. A geração hoje entra numa loja de telefonia celular, sai com o chip falando. 3 anos ele ainda ficava esperando. 2 anos para ter um telefone em casa. Chegava o carro da Telesp na rua, todo mundo parava para ver em que casa que ele vai entrar. Isso. Verdade. E nós íamos lá, e a primeira coisa que a gente fazia era o seguinte, era respeitar os seguranças. Respeitar os seguranças. Por quê? Porque se tivesse uma reclamação nossa, para os nossos pais, quando a gente chegava em casa, a coisa era brava. O que está faltando é família. O que está faltando é responsabilidade dos pais, ou o governo responsabilizar o pai quando o menor fascina pratica um crime. Põe o pai dele na cadeia para ver se o pai dele não vai atrás do filho dele para saber o que ele está fazendo. Não, o pai empurra o filho para a sociedade. E o menino já nasce bandidinho. Essa é que é a realidade, porque está no caráter dele. Agora, a sociedade num todo tem que haver? Tem a ver, porque quem sabe mais tem dever com quem sabe menos. Quem tem mais tem obrigação com quem tem menos. Nós temos que ter esse senso de caridade com o próximo. Mas não é por causa disso que a gente tem que suportar o que está acontecendo. E a polícia, quando bate em cima, o Ministério Público bate na polícia. Então, entramos no buraco negro, quer dizer, não tem o que se fazer. E aí, você vai deixar sua filha, ou seu filho, ou o casalzinho de namorado, fala, pai, eu vou num cinema, num domingo à tarde, inocentemente, você não sabe o que vai acontecer lá? É verdade. Vai prender seus filhos em casa. É verdade. Bom, 4:03, a gente está encerrando essa edição do Clipe Eletrônico. O vereador Ari Friedenbach, do PROS, muito obrigado pela presença do senhor. Espero vê-lo muitas vezes aqui ao longo desse ano. Eu espero estar aqui muitas vezes ao longo desse ano. É um prazer sempre aqui estar participando do Clipping, ainda mais quando a gente tem um companheiro de bancada tão amigo, tão valoroso. Falei para você que ele é generoso. Vereador Rubens Calvo, valeu pelo bate-papo, valeu na pela... realidade, eu fui criado na Casa Verde, tive amigos que moravam na Cachoeirinha, naquela época era muito periférico. E muitos deles saíram de favela, trabalharam, estudaram, são pessoas de bem. Não é porque a pessoa ela é numa condição financeira menos favorecida, ou porque ele é de outra raça, que ele está fadado a ir para o crime. Não é isso, é que está faltando uma política de governo sério, de educação e de oportunidade. Mas a sociedade tem que ter responsabilidade com isso. Foi um prazer tê-lo conosco, vereador. Todo nosso. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco durante esse ano. Eu também, se Deus quiser. Estamos aí. Você já sabe, às 6h30
O Marcelo Miura, que já está aqui conosco, comanda a segunda edição do Jornal da Câmara, com mais notícias da cidade, mais notícias do Legislativo e muita prestação de serviço, as câmeras do trânsito espalhadas pela cidade de São Paulo, para você encontrar a prestação de serviços também, que é um dos motes, dos apelos da TV Câmara. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a todos.